Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gestão Unesp, hoje apresentando as ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Universidade e do Comitê Superior de Tecnologia da Informação. Aqui com a gente o presidente do Comitê Superior de Tecnologia da Informação, o professor José Eduardo Castanho, o professor Ney Lenk, coordenador da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, e o Rafael Garcia, do Grupo de Trabalho em Desenvolvimento de Sistemas Institucionais. Professor Ney, professor Castanho, Rafael, muito obrigada pela participação aqui na TV Unesp. Bom, muito obrigado, então, Maíra, pelo convite. A gente tem a oportunidade, mais uma vez, de discutir algumas das coisas que foram realizadas nos últimos tempos na área de tecnologia da informação. E vamos também traçar algumas perspectivas que a gente tenha para os próximos anos. Muito obrigado. Obrigado, Maíra, pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito interessante de mostrar para a comunidade o que está sendo realizado na área de TI, e isso é importante para que todos se situem, né, em relação aos trabalhos desenvolvidos, tenham uma visão mais correta, vamos dizer assim, do que é realizado na nossa área, que muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento real do que ocorre, né? Então é importante esse tipo de divulgação. Obrigado. E eu agradeço, Maíra, pelo espaço concedido. Para mim é uma honra poder participar. E eu sou prata da casa, né? Sou formado no curso de Sistema de Informação pela Unesp de Bauru no ano de 2000. E agradeço muito pelo espaço, vai ser muito importante para todos nós. Para iniciar essa nossa entrevista, esse bate-papo sobre a área de TI da universidade, recentemente nós gravamos uma entrevista, o professor Ney, com o Carlos Coletti, para apresentar como que a CT Info tem se organizado neste momento da pandemia. Mas é importante, assim como vocês já pontuaram nessa apresentação, destacar como que a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, que foi constituída nessa gestão, antes era assessoria de informática, tem trabalhado estrategicamente para pensar a área de TI na universidade. Professor Ney? Bom, nós temos trabalhado com bastante afinco no sentido de repensar as atividades da coordenadoria, né? Então, a gente fez um processo de discussão, de levantamento bastante detalhado toda a legislação, né, que envolvia a antiga assessoria de informática, desenvolvimento de sistemas. A gente comparou com como funcionam outras universidades, e a gente, então, elaborou um conjunto de minutas aí, propondo a reformulação. O professor Castanho, que liderou esse processo, então acho que ele tem muito mais propriedade que eu para descrever o que foi alcançado, né? Professor Castanho, se puder completar. Basicamente esse processo de reformulação da legislação ou das normas que regem a área de TI, né, que são importantes para a atuação dos profissionais da área, ela ocorreu motivada por duas razões principais, né? Uma, a própria criação da Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Comunicação, né? Foi fundamental que essa mudança acarretou alterações na legislação, isso é inevitável, mas também no sentido de tentar aprimorar aí o desempenho e a atuação das equipes de desenvolvimento, de projeto, manutenção e assim por diante. Então, na verdade, as reformulações que a gente fez, ou está fazendo na legislação, nas normas que regem a área de TI, elas são bastante amplas, no sentido de que revisaram toda a atuação da parte de desenvolvimento, principalmente, mas estabeleceu-se também novos padrões de atuação, principalmente no que se refere à coordenação e gerenciamento dos projetos que são realizados pela área de TI. Então, foi uma revisão, vamos dizer assim, bastante ampla e relativamente complexa que a gente desenvolveu nesse período, para atender essas demandas aí.
Professor Castanho, pensando em todo o trabalho que o Comitê Superior de Tecnologia da Informação tem, qual o destaque, né, dessa área dentro da gestão da universidade, não pensando na gestão que se encerra agora em 2020, mas nos últimos anos, e a prospecção que vocês têm pensando essa relação da universidade com a área da tecnologia da informação para sistematizar um plano de gestão, que é o que vocês estão pretendendo? Basicamente, o CSTI, ele atua de duas maneiras, né? Uma é você buscar na comunidade demandas, necessidades dos usuários da comunidade e da Unesp. A outra se refere ao aspecto de você regular a atuação das pessoas, dos servidores, dos técnicos que atuam na área, para que eles atuem de forma harmônica e forneçam, né, serviços adequados para a comunidade de usuários. Então, nesse sentido, uma das grandes demandas, quando nós iniciamos o nosso trabalho no CSTI, era a questão dos serviços de e-mail. E, sem dúvida nenhuma, a gente não pode negar que houve uma transformação considerável dentro da universidade, da Unesp, a partir do momento que se adotou o e-mail institucional único. Esse foi dos elementos principais, eu acredito, dentro da atuação desse período, né, que a gente pode destacar. Ele veio atrelado também ao uso do G Suite for Education do Google. Esse pacote de aplicativos, ele dá suporte à atuação, às atividades acadêmicas e administrativas de uma forma bastante interessante, né? E isso forneceu uma base, vamos dizer assim, padronizada para que toda a instituição trabalhasse com essas ferramentas, facilitando bastante diversas atividades, além de suprir diversos serviços que nós não tínhamos até o momento. Então, esses dois, a adoção, né, desse pacote foi uma dos avanços que a gente teve no sentido de mudar um pouco a atuação das equipes, inclusive nas DTIs, se alterou a rotina das atividades que eram feitas, assim por diante. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante que eu entendo é que, com a criação da CTINF, eu já havia dito no início, houve uma alteração no modo de trabalhar, no modo operacional. Se aproximou ou se aperfeiçoaram as ações que vinham sendo desenvolvidas anteriormente, em outras gestões, em busca de um maior profissionalismo, de adoção de padrões de desenvolvimento nos sistemas institucionais e adoção de técnicas que tornassem a gestão desses projetos e os resultados mais transparentes para a comunidade. Essas modificações que foram realizadas em conjunto com toda a comunidade, incluindo o NDSI do Rafael, a CTINF, foi amplamente discutida e foi sendo implantada, e agora o CSTI acaba por consolidar essas alterações num conjunto de normas que estão sendo enviadas para os órgãos superiores visando a sua aprovação. Esse é um outro ponto importante, porque também aperfeiçoaram-se os mecanismos que eram utilizados para o desenvolvimento de sistemas e para o desenvolvimento de projetos e ações dentro da área de TI, tornando tudo muito mais visível, transparente e mais fácil de ser analisado e avaliado pela administração, por exemplo, um dos aspectos. Outro ganho que teve com esses aperfeiçoamentos foi que a gente passou a ter resultados mais palpáveis, mais rapidamente. É possível perceber várias mudanças recentes nos sistemas institucionais que foram devidos a esses
a essas mudanças que ocorreram no modo operacional do desenvolvimento dos sistemas e dos projetos da área de TI. Então, esse foi realmente um aspecto importante que a gente tem que destacar. No bojo dessas alterações, sem dúvida nenhuma, a adoção de uma metodologia de projeto mais próxima do que é usada no mercado, na área, vamos dizer assim, comercial, né, de desenvolvimento, ajudou bastante. E méritos aí para o pessoal do NDSI, que fomentou, né, o desenvolvimento dessa nova, a aplicação dessa nova metodologia, visando aí melhorar o desempenho da área. Acho que basicamente é isso, né, que a gente poderia dizer. O conjunto de normas que a gente analisa e desenvolve, e trabalhou no CSTI, ele é importante para criar uma harmonia entre os vários setores de atuação das equipes e assim por diante. Então, também a gente tem que destacar esse trabalho que foi desenvolvido para que o conjunto de ações ocorra de maneira harmônica dentro da instituição. Eu acho que basicamente seria isso. Né? Pensando, então, nessa harmonia dos diferentes setores de TI dentro da universidade, né, como que a área do desenvolvimento desses sistemas, né, o grupo de trabalho em desenvolvimento de sistemas institucionais, Rafael, vem agregando ao longo dos últimos anos, pensando nesse suporte acadêmico, suporte institucional, e esse desenvolvimento a partir dessa nova metodologia de projetos, articulando as demandas da universidade com as potencialidades da tecnologia da informação. Perfeito, Maíra. Nós temos aí alguns números bastante significativos que a comunidade unespiana às vezes desconhece, né? Por exemplo, nós temos no total 60 projetos de sistemas institucionais. Desses 60, 32 estão em pleno processo de desenvolvimento. Então, são sistemas, por exemplo, como o sistema de graduação, sistema de pós, sistemas administrativos, que sofrem demandas contínuas, né? E para essa força de trabalho, né, nós temos 64 pessoas no total. E aí existem os gerentes de projetos, os analistas, os programadores, o pessoal de suporte. Então, você chega numa conta de 1 para 1, né? Praticamente, se for para analisar, é inviável trabalhar dessa forma. E como é que a gente consegue isso, né? Foi aí que a gente trouxe uma metodologia de gestão internacional, né, baseado aí no PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, e lá eles destacam alguns pilares, digamos assim, que trazem melhores práticas no processo de desenvolvimento de projetos, né, que pode ser qualquer projeto, ele se adequa a qualquer tipo de trabalho, né. E aí, conversando com o CSTI, conversando com as áreas, inclusive, com a comunidade de TI, desenvolvimento de sistemas, nós estávamos pensando como é que nós poderíamos agregar a metodologia para melhorar o processo de produtividade e entrega, né, dos projetos para a comunidade. Então, o que nós pensamos? Nós precisávamos de gerenciar melhor os nossos recursos, né, nossos recursos de desenvolvimento de software. E aí nós precisávamos de ter bem claro onde cada um dos nossos programadores, nossos recursos estavam atuando. Para isso nós criamos um mapa de alocação desses recursos, uma matriz de gestão dos projetos. Depois nós precisávamos alinhar aquilo que tinha que ser feito nos projetos com a área solicitante, né? A metodologia chama essa área, a área acadêmica, a área administrativa, como área de negócio. E aí nós definimos muito bem que são os escopos, né? Que é aquilo, são os objetivos principais dos projetos. Então a gente tinha que ter a visão, a própria área tinha que indicar para nós quais eram os objetivos. Depois nós começamos a trabalhar melhor com o cronograma. Nós não tínhamos claro para a comunidade, para a área de negócio, o que cada projeto estava sendo construído, o que estava sendo feito em cada projeto. Então, a gente passou a atuar com uma ferramenta de gestão de projetos que faz cronograma em tempo real. Isso passou a se tornar bastante claro, tanto para a área de negócio, quanto para nós de TI, porque isso ajuda no acompanhamento do projeto. E depois a questão da qualidade, né? São esses pilares que são importantes, ou seja, vamos entregar aquilo que realmente foi solicitado. E a própria área solicitante, o próprio usuário, faz essa validação. No geral, o que nós mudamos, que trouxe bastante ganho significativo, foi sim a implementação dessa metodologia, né? Porém,
é muito importante que a comunidade, tanto a área de negócios quanto a área de TI, entenda essa metodologia, né? Então, foi todo um trabalho conversado com o CSTI, com a coordenadoria de TI, com o núcleo de desenvolvimento de sistemas, com a comunidade, com os comitês gestores, para que nós pudéssemos, aos poucos, implantar esse processo. Hoje a gente tem todos os projetos com acompanhamento online das atividades. Professor Ney, para as outras atividades vinculadas à área de TI, dentro da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, como essa metodologia ela vem sendo aplicada e aprimorada, né, para as nossas redes, para o trabalho institucional que vocês vêm realizando, ainda mais nesse momento de suporte acadêmico para as atividades remotamente? Bom, no que concerne a área de redes, de computador, né, a gente usa nós estamos expandindo, né? Então, o que foi feito no GTDSI vai ser formalmente também feito na área que a gente chama de GTIC, né? Que é o Grupo Técnico de Infraestrutura Computacional e Comunicações, vai ser reproduzido, a gente usa isso já há algum tempo. Naquele caso, a gente tem, o GTIC é uma situação talvez um pouco diferente, né? Que a gente tem que, o caso do Rafael, por exemplo, a maior parte do tempo dele é gasto realmente desenvolvendo sistemas, resolvendo questões de sistemas. O GTIC, por exemplo, ele gasta uma parte importante do tempo em aquisições. Então, a gente vai adquirir, por exemplo, a gente vai adquirir agora a questão das impressoras, por exemplo. Então, isso é feito por esse grupo. A questão da telefonia, a questão da infraestrutura computacional no qual os sistemas rodam. Então, tudo isso é feito com essa base. Há muito tempo já se usava uma metodologia parecida com essa lá, só que não era formalizada. Eu acho que, com a aprovação que a gente espera que vai ocorrer nos órgãos colegiados nos próximos meses aí de toda essa legislação que ainda não foi aprovada, a ideia é que a gente continue avançando e formalize cada vez mais esse processo. Esse processo tem uma palavrinha meio estranha que é ad hoc, né? Então, assim, no final das contas, muito o que acontecia na área de TI, na Unesp, era muito ad hoc, ou seja, vinha do jeito que vinha e saía do jeito que saía. Então, até para a questão da pressão, então, isso dá uma ideia de que no curto prazo é muito bom, né? Porque a gente chega, o problema a gente resolve, mas por outro lado é ruim, que acaba faltando um certo planejamento. Então, a ideia é de expandir essas metodologias, fortalecer elas e começar a realmente ter uma previsão de médio prazo com base na metodologia PMI, também na área de tecnologia, no GTIC, né? Então, acho que basicamente é isso. Nós temos várias coisas que estão para acontecer, né? Uma das coisas que está para nascer, a gente está tentando se esforçar muito para que ela ocorra, é a questão da Cloud Unesp, que é uma ideia de facilitar. Por exemplo, hoje, o que acontece? Alguma unidade do interior quer criar um novo serviço, ou ela usa um recurso computacional que é cada vez mais escasso, ou ela tem que adquirir esse recurso, né? E agora a ideia com o Cloud Unesp é que a gente centralizaria isso e daria poder para o gestor local de criar o seu próprio ambiente, trabalhar como ele achar mais conveniente, e ficaria tudo isso albergado num único data center, que é o data center central, que é o nosso data center mais seguro, ele tem réplica, tem uma série de questões. Então a gente espera com isso aumentar a qualidade do serviço, uma série de problemas que acontecem devido a falhas locais ser redimido, uma série de coisas que estão sendo pensadas também nessa direção. A partir de todos esses trabalhos desenvolvidos, né, pelo Comitê Superior de Tecnologia da Informação, a coordenadoria, a área de desenvolvimento de sistemas, como tem sido a articulação com a comunidade, com essas demandas que chegam das diferentes equipes gestoras, das diferentes unidades, como que a área de TI da universidade tem trabalhado e pontuado essas dimensões possíveis a curto, médio e longo prazo para a nossa instituição? Eu acho que eu vou falar rapidamente, mas o Rafael está em cima desse problema cotidianamente, né? Mas, assim, o que acontece? Na gestão que está finalizando agora, a gestão do professor Sandro, o que acabou acontecendo foi que houve uma mudança muito importante, que é o papel da área. Tá? Como é que funcionava antes? Funcionava assim, as áreas tinham as suas demandas macro, e repassavam para nós, da área de TI, e a gente, de alguma maneira, tentava resolver aquilo. Só que o que acontece? As áreas elas não tinham informação sobre os recursos humanos disponíveis.
Tá? Então, elas ficavam fazendo demandas no vazio. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. Com o que o Rafael implementou na área de sistemas institucionais, isso foi basicamente, mudou muito, né? Porque agora, as áreas, elas estão cientes que elas apresentam as demandas, essas demandas têm um cronograma e têm recursos humanos associados. Se há uma mudança de posicionamento das áreas, o cronograma tem que ser reajustado. Então, isso diminuiu muito o estresse e a gente conseguiu também convencer as áreas, né? Eu acho que isso aconteceu, claro que tem variantes, né? Aconteceu com muito sucesso, que as áreas demandantes passaram a perceber a relevância do trabalho delas. Né? Então, a gente trabalhou muito mais de forma colaborativa. Então, assim, o que acontece? Hoje, quando, por exemplo, a questão do desenvolvimento da folha, teve uma participação direta da Coordenadoria Geral de Pessoas, né? A gestão de pessoas. Isso foi, eles participaram criativamente do processo. Então, assim, com isso a gente consegue um engajamento e um entendimento de que, por exemplo, ninguém melhor que a área de recursos humanos para dizer, olha, eu tenho essa e essa demanda. Nesse momento, qual é a mais urgente? Não cabe a TI definir isso. Né? Agora, o que acontecia antes é que vinham essas demandas e as pessoas imaginavam que tudo o resto continuava como antes, né? Quando não é possível, a gente tem poucos recursos humanos, quando a gente acaba realocando eles para uma mudança de perspectiva, de prioridade, o trabalho fica parado, né? E eu vou aproveitar rapidamente para comentar, a gente também fez um esforço nesse sentido, que assim, primeiro, eliminar coisas que não andavam, no final das contas, né? Reorganizar as coisas que não andavam, juntar coisas, tá? Então, antes o que a gente tinha micro espaços de poder em que a pessoa atuava, a gente não fez isso, a gente juntou as pessoas e criou grupos, né? Porque a gente chegou à conclusão que os desenvolvedores operavam muito mal de forma isolada. Tá? E outra coisa que a gente fez, o Rafael pode falar de outros que foram feitos, foi o seguinte, com a introdução do gerente de projetos, né, essa figura, ela tirou o desenvolvedor das reuniões. Ela pode parecer um detalhe, mas não é tão detalhe assim. O que acabava acontecendo? Boa parte do tempo dos nossos desenvolvedores era gasto indo em reuniões, nas quais ele não tinha nada a contribuir, né, e acabavam sendo inúteis. Então, o que a gente fez? Com o gerente de projeto, o gerente de projeto vai nessas reuniões. Aí ele participa da discussão, se é A, se é B, se é C, o que tem ou não tem prioridade. E o desenvolvedor está lá no canto dele programando, que é o que o programador tem que fazer, ele tem que ficar no canto dele programando. Então, a gente fez esse esforço também, acho que foi muito bem sucedido, isso também é parte e pode acreditar, isso parte do nosso avanço no que concerne a velocidade de desenvolvimento. Tá? Então, isso eu acho que é uma visão que é crítica, né? O desenvolvimento de sistemas é um processo intelectualmente demandante que exige isolamento e tempo, né? Mas deixa o Rafael complementar, que ele tem mais propriedade que eu para falar. O professor Ney pontuou direitinho, Maíra, como é que funciona o processo, mas como é que chega até nós da área de TI, né, da área de desenvolvimento de sistemas? Toda área solicitante, seja uma pró-reitoria, uma coordenadoria, até mesmo uma unidade, né, que pode solicitar, ela tem uma equipe de representação, a gente chama isso de comitê gestor do sistema. Então, a própria área elenca algumas pessoas que vão ser responsáveis por coordenar as demandas, né, as solicitações. Essas demandas, elas são priorizadas pela própria área e chega até o responsável pelo projeto. Como contou o professor Ney, nós não tínhamos antes a figura desse profissional, hoje nós temos, né? Esse gerente de projetos responsável vai negociar com a área a questão de prazos, as prioridades, e vai conversar com a nossa equipe de desenvolvimento. Então, ele vai negociar, ele vai fazer essa ponte para poder fechar o projeto. Então, a todo momento, os nossos projetos estão sendo coordenados por uma pessoa responsável. Nós vimos uma grande diferença quando não tínhamos a figura desse responsável, agora com a implementação. Os próprios desenvolvedores, os membros, eles falam que está muito mais produtivo, está um trabalho mais concentrado, né? Como o professor Ney colocou, é um trabalho de muito intelecto, de muita concentração. Então, eles mesmos já acharam muito mais viável ter um representante liderando o projeto, né? O professor Ney pontuou também com relação à questão de agrupamento de projetos. Nós tínhamos antes 1 para 1, né? Um desenvolvedor
para um projeto, ou seja, um projeto tinha um responsável só desenvolvendo. Nós começamos a concentrar equipes, né, alocar recursos e unir esforços, de tal maneira que quando aquele desenvolvedor entrar de férias, vai ter uma equipe também dando continuidade. Alguns projetos foram necessários também suspensão, nós tivemos que suspender alguns projetos, justamente em virtude da própria área nos solicitar, falou assim, ó, não tem mais necessidade, a prioridade agora é essa, e a gente fez esse ataque, né? A gente está fazendo um trabalho bem bacana, que é de capacitação dos nossos membros, eles estão fazendo capacitação online, são 3 turmas de capacitação, né? Nós estamos por etapas, justamente visando aquele um dos pilares, que é a gestão de recursos, tá? Então, não é só entregar, mas também a gente tem que garantir que nossa equipe também ganhe capacitação, né? E a nossa equipe ela é formada pela comunidade de TI da Unesp. Então, o núcleo de desenvolvimento de sistemas institucionais, da qual tem o grupo técnico de desenvolvimento de sistemas, que é a nossa força de desenvolvimento, nossa força de trabalho, é formada pelos profissionais de TI das DTIs das unidades. Tá? Então, não é toda a comunidade de TI que desenvolve sistemas, mas alguns membros aí que participam das unidades. Professor Castanho, para o CSTI, como que vocês têm avaliado todo esse aprimoramento e essa modificação das rotinas de trabalho da área de tecnologia da informação da universidade? Olha, eu vejo de uma maneira muito positiva. Os resultados foram muito bons, foi um trabalho coordenado, feito em conjunto, todos participaram, toda a comunidade tem dado suas contribuições, e isso tem sido muito importante. Essas alterações, essas mudanças que foram feitas, com certeza representam evoluções das metodologias que já vinham sendo adotadas, né? E a gente entende que isso deverá ser, como o próprio professor Ney colocou, uma evolução que deve ser contínua. A gente não pode parar, tem que estar revisando constantemente os resultados, avaliando se aquela metodologia é melhor, a forma como as equipes são formadas, né, são montadas, enfim, é um processo que tem sido positivo, a gente entende que ele está na direção correta, tem muitas ações ainda que podem ser realizadas, acho que um aspecto importante que a gente tem que considerar a questão do corpo técnico envolvido. Ele é pequeno, ele tem que crescer de alguma forma, é uma situação difícil, mas nós temos que enfrentar essa situação no futuro. Então, numa perspectiva de médio e longo prazo, a gente tem que reforçar essas equipes, certo? Esse é um aspecto importante a se considerar. Mas em termos de metodologia e de resultados que estão sendo obtidos, eu vejo como muito positivo o que ocorreu nesse período recente, né? E eu acredito que, se mantida a direção que está sendo dada, no sentido de sempre aprimorar, adotar técnicas mais modernas, mais transparentes, né, que dê mais transparência às ações da área, e isso é importante para que a comunidade perceba. Tem vários aspectos que a gente, olhando nos sistemas que estão disponíveis para os usuários hoje, a gente vê mudanças nítidas. Anteriormente, os sistemas eram todos separados, né? Eles começaram a ser agregados em algo que a gente costuma chamar, não sei se é bem o caso nosso, mas seria um dashboard, né, em que as aplicações elas estão dentro de um ambiente controlado por uma senha única. Isso foi uma evolução que teve no desenvolvimento dos sistemas, e, obviamente, para que isso ocorra, uma série de ações no sentido de padronizar o formato, as interfaces, tudo teve que ser trabalhado. Então, isso mostra que todo esse desenvolvimento está sendo realizado de maneira coordenada, de forma, como eu disse anteriormente, harmônica. Isso é fundamental para que a gente obtenha resultados. E isso está acontecendo, né? Então, eu entendo que tudo que tem sido feito é positivo e mostra um caminho que deve ser perseguido e aprofundado. Eu gostaria de complementar também a fala do professor Castanho, que mesmo diante da equipe que nós temos, né, que é reduzida,
A gente tem um quadro de aposentadoria vindo por aí, né, mas a gente também nós já estamos nos preparando para o futuro, né? Então, nós já estamos fazendo testes com ferramentas novas, né, que permita responsividade, readequação de layout, né, uma navegabilidade muito melhor, muito maior, ambientes de controle, né, como containers. A gente pode até já pensar em nuvem. Um dia nós não vamos rodar mais nossas aplicações na Unesp, nós vamos por uma nuvem, não haverá problema nenhum, né, se um dia isso acontecer. Então, a gente faz monitoramento de todos os sistemas de recursos em tempo real. Então, são ganhos aí significativos que estão acontecendo, né? Fora outras, né? Outras novidades que virão também. Nós estamos encerrando essa gestão em 2020, vem uma nova gestão a partir de 2021, mas pensando a médio e a longo prazo para a universidade, para a gente finalizar, vocês com a expertise da área de TI, como que vocês avaliam o impacto que a tecnologia da informação tem e tende a ter, pensando na gestão da universidade de excelência, que é o que nós todos queremos para a universidade, para a Unesp? Bom, na minha opinião, eu tenho um termo que eu gosto de usar, que é a ideia de transformação digital, né? Eu acho que a gente passou por um processo muito acelerado agora, né, de transformação digital. Provavelmente, não que a gente vai voltar para trás, né, mas a gente vai seguir avançando, talvez não tão rápido como foi agora, porque realmente agora foi uma situação muito específica. Mas eu sinto que a TI vai permear muito da universidade nos próximos tempos, né? Eu acho que o ensino híbrido, ele mostrou para os docentes que tem algumas coisas que ele é muito competitivo, né? Ou seja, que eu acho que a universidade tem que buscar sempre a excelência, né? E eu acho que essa busca deveria ser um pouco independente das metodologias, né? Infelizmente, na universidade, muitas vezes o discurso ele é capturado, né, por questões que são mais ideológicas do que necessariamente o foco, né, que deveria ser a qualidade. Então, obviamente, tem situações em que o ensino à distância não vai funcionar, o ensino remoto não vai funcionar, o ensino híbrido não vai funcionar, e tem outros que ele vai funcionar, que ele pode dar bons resultados e pode, inclusive, fazer coisas que antes não eram viáveis, né? Então, o que vai acontecer? Eu sinto uma migração da TI da área meio para a área fim. Isso vai acontecer com o IEP3, tende a se consolidar cada vez mais, né? O IEP3, o antigo NEAD, ele era um núcleo de excelência, pode-se dizer, reconhecido nacional e internacionalmente, mas ele atuava pouco para a Unesp, né? Então, ele era um pouco longe do nosso cotidiano, do serviço que, de fato, a gente prestava para a comunidade, né? Ou seja, do produto que a gente realmente estava interessado em vender, que era o ensino de graduação. Agora, o que aconteceu, vai acontecer uma mudança, né? Nós vamos estar muito relacionados a isso. Eu acho que o conteúdo que se gerou, né, agora, ainda que tenha problemas de qualidade, uma série de coisas, mas, assim, o salto que houve na capacidade de TI das pessoas foi gigantesco. Tá? É gigantesco. Tá? Quem estava antes da TI, por exemplo, tinha uma situação de dizer, vamos fazer uma reunião. Muitas vezes a gente falava assim, vamos fazer uma reunião vamos usar o Meet, né, para fazer uma reunião. Né? É muito mais prático, em vez de todo mundo ir para uma sala, a gente faz reunião no Meet, né? Antes da pandemia, não havia como. Era impossível convencer uma parte dos gestores a fazer isso. É complicado, é chato, não sei o quê. Agora todo mundo aprendeu a fazer isso, né? Os alunos também. O aluno X não vai ter acesso. Bom, de uma maneira ou de outra, todo mundo entrou nessa. Então, eu acho que essa mudança vai ser muito, muito impactante. E a área de TI é uma área que vai ser, eu acho, muito mais relevante que até perdão a palavra, os candidatos estão percebendo, né? Porque no final do dia a gente vai ser muito importante, de qualquer forma, né? Eu espero que a gente seja importante da forma positiva, né? No sentido que pessoas vão dizer assim, vão investir em TI para a TI poder fazer mais e melhor, né? Do que ser da forma negativa, do tipo assim, não investi o suficiente em TI, agora estou com esse problema na mão. Então, é o que eu acho que vai acontecer. As áreas meio, elas vão... tem algumas coisas que estão vindo no caminho, né? O Rafael pode falar um pouco mais. A questão da folha, por exemplo, é uma questão muito importante para
compartilhar serviços, digamos assim, usar um termo neutro, nas áreas, e outras coisas virão. Os sistemas são muito importantes nisso. Hoje já não se justifica a questão geográfica, tá? Então, por exemplo, antes, eu fazer uma compra, por que a compra tem que ser feita no meu setor de compras? Não precisa mais, né? Hoje, com sistemas, o funcionário está fazendo a compra, pode ser de qualquer unidade. Claro que tem questão de distribuição de trabalho e tal, mas isso é viável pelo sistema. Então, tudo isso foi viabilizado pela área de TI. Eu acho que ela vai continuar bastante relevante, né? Eu acho que, na minha opinião, essa direção que ela seguiu pode ser, claro, melhorada, como sempre, mas eu acho que, se seguir dessa forma, a gente tem alguns anos aí de desenvolvimento bastante acelerado ainda na área. Ainda que, né, Rafael, acho que talvez surjam novas demandas grandes, mas eu acho que as grandes demandas foram atacadas nessa gestão, no final das contas, tá? Então, folha, a questão do sistema de graduação foi bastante modificado, então acho que isso a gente vai chegar lá. O que eu acho que agora a questão é qualidade de serviços, né? E a questão da área fim. Eu acho que isso vai ser importante. Os estudos de gravação, né? A Maíra tem nos ajudado muito nisso, pessoalmente, a equipe da TV Unesp, muito nisso também, né? Que é a questão de como que nós vamos armazenar, como nós vamos disponibilizar, como a gente vai melhorar a qualidade desses vídeos, né? E acho que a grande questão que vai ser é o que fazer depois disso, né? Eu acho que a gente ainda está numa fase que a gente está simplesmente replicando, de uma forma ou de outra, o que existia antes, mas a área de TI vai poder oferecer outras possibilidades. Gamificação, uma série de coisas que para as nossas ofertas de ensino. Por exemplo, nós estamos criando um programa de pós-graduação agora que vai nascer à distância. Então, assim, ele já nem vai ter a preocupação de ter como vai ser feita as viagens, não vai ter viagem. O cara vai poder ser orientado em 2 sedes, uma em Botucatu e outra em Rio Preto, e nós não estamos muito estressados com o problema de como que vai ser feito as coisas, que vai ser tudo feito à distância. Então, a gente tem a condição de agrupar as pessoas que estão geograficamente isoladas, criar programas mais versáteis, e o grande desafio, na minha cabeça, é a graduação, né? Eu acho que a graduação, se a gente puder melhorar isso, né, usar as competências que estão espalhadas na Unesp, para realmente alocar elas em atividades críticas, por exemplo, que demandam profissionais com muita especialização, né? Sei lá, uma aula avançada de graduação na minha área de física, por exemplo, né? Hoje eu fico restrito ao Botucatu, né? E se eu pudesse ministrar essa aula para toda a Unesp, né? Então, não seria mais vantajoso? Então, acho que esse tipo de coisa, eu acho que vai entrar na discussão agora, porque vai ser muito mais barato fazer isso. Eu acho que a gente vai aumentar a qualidade e a gente pode reduzir os custos, porque a gente vai contratar menos docentes, né? Menos docentes substitutos, que muitas vezes são contratados por falta de competência local, né? Não quer dizer que as pessoas sejam competentes, mas às vezes tem áreas que não são tratadas, né? Sei lá, por exemplo, em Botucatu não tem ninguém especializado numa área da física, e aí? Aí tem que contratar um substituto, e às vezes a pessoa está lá, tem uma pessoa disponível em outro lugar que nem está assim tão demandada, ou que poderia, se fosse a distância, alocar esse recurso. Mas eu acho que, basicamente, isso, passar para o Castanho, provavelmente que ele quer falar outras coisas também. Eu vou seguir na linha do professor Ney. Nós estamos passando por um período de transformação enorme, de digitalização das nossas atividades, né? Não só digitalização, mas também execução à distância, né? Home office. Muitas empresas estão adotando o home office como padrão, mesmo já definiram que mesmo após a pandemia, boa parte dos funcionários vão atuar dessa forma, e isso parece ser um caminho inevitável. Não que tudo tenha que ser dessa maneira, mas é uma transformação que está ocorrendo. Junto com essa transformação, com essa digitalização dos serviços, ocorre um fenômeno interessante. Para que você possa transformar um serviço que é oferecido hoje de forma manual, de forma pessoal, num serviço digital, você precisa modelar esse serviço. E isso traz alguns ganhos. Então, dentro da proposta de atuação da área de TI, né, um dos projetos que foram encaminhados e estão sendo executados é essa parte de modelagem de processos. Esse projeto, ele se iniciou agora, e ele deve permanecer, deve ter continuidade nos próximos anos,
E, com certeza, isso traz benefício no sentido de você aprimorar os processos de negócios que são executados dentro, principalmente da área meio, da área administrativa, que tem toda uma regulação e tudo mais. Mas o método como isso é executado, hoje, ele às vezes é de maneira imprecisa ou pouco eficiente. Então, a necessidade de digitalizar traz a necessidade de revisar os passos da execução desses processos e, eventualmente, ter ganhos. E esse processo, por exemplo, poder ser replicado entre as várias unidades e tudo mais. Então, esse é um caminho que a digitalização, a área de TI, pode trazer, impactar na parte administrativa, por exemplo, da universidade, tá certo? Então, nesse sentido, a digitalização, a transformação digital, além de todos os impactos que ela vai ter na área acadêmica, ela também tem esse impacto na área administrativa. A gente não pode negar isso, negar que isso seja um fator importante. Eu vejo também, num avanço aí dessas tecnologias, no caminho da digitalização, eu gosto muito de olhar pela perspectiva da inovação. A área de TI é essencialmente inovadora, ela está em constante mudança. O que vale hoje pode não valer amanhã. Mas a gente sempre está buscando, a área está sempre buscando melhor oferta de serviços, maior eficiência, assim por diante. Então, por exemplo, nós temos uma convergência de algumas tecnologias no futuro próximo que pode trazer ganhos significativos. Então, por exemplo, a parte de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, pode ser aplicada tanto na área administrativa quanto na área acadêmica. E nós vamos ter também transformações, o Rafael pontuou bastante a questão da nuvem, né? A tecnologia usada hoje, ou usada há poucos anos atrás, há poucos anos atrás nós tínhamos servidores em cada unidade. Hoje isso não é mais uma realidade, não precisa ser uma realidade, e nem uma necessidade. Nós podemos armazenar os nossos dados ou na reitoria, num servidor específico, centralizado, ou em qualquer outra unidade da Unesp, ou ainda fora da Unesp. Então, esse seria um serviço em nuvem. Associado a esse, vamos dizer assim, contexto, nós também temos uma evolução na parte de comunicação, né? Então, nos próximos anos deve entrar, por exemplo, em uso, né, uma nova tecnologia de sinal digital para a telefonia móvel. E cada vez mais nós teremos serviços oferecidos de forma móvel para celulares. E isso certamente vai impactar de diversas maneiras, possivelmente o ensino, né, porque vai permitir que o aluno interaja, às vezes, por exemplo, em sistemas de realidade virtual para aprendizagem, né? Então, a TI em si, ela tem uma perspectiva de desempenho, de ações dentro da universidade muito importante, muito importante. E isso tem que ficar claro para toda a comunidade. A área de TI, ela tem que assumir esse papel, tem que se posicionar dessa maneira, e os nossos administradores, né, os nossos gestores, têm que perceber essa importância para a universidade, principalmente no contexto que nós vivemos hoje, de grandes transformações, de uma economia meio que estagnada, que nós não sabemos exatamente qual a direção que ela vai assumir. E, então, é importante o papel da tecnologia de informação e comunicações nesse contexto. E isso vai ser fundamental para que a universidade, nos próximos anos, assuma um papel mais dinâmico, uma atuação mais eficiente na busca dos seus valores, né, que é o ensino, a pesquisa de qualidade, a extensão e assim por diante. Eu penso que o fato de nós estarmos fazendo essa entrevista, ela passa por TI. Nós temos que ter uma infraestrutura computacional
mantendo exatamente nesse momento a nossa entrevista. Então, estamos passando por TI neste momento, né? E a gente para pensar o seguinte, né? A pandemia chegou, a universidade continua trabalhando, tá, em todas as suas esferas. E como que é possível isso? Então, nós temos, sim, né, um quadro de servidores na área de TI, mantendo todo esse trabalho, né, em pleno andamento. Tanto da parte do NDSI, do duplo sistema, da parte de redes, os DTIs também, né, cada membro de diretoria de unidade também exerce um trabalho fundamental, porque eles nos ajudam nisso também. Quando acontece algum problema em algum sistema, eles entram em contato conosco, eles também fazem a ponte, eles colaboram, né. Então, é um trabalho conjunto da comunidade de TI para manter a universidade nos trilhos, né, andando aí a todo vapor. Aí, teve o caso, o professor Ney citou com relação à folha de pagamento nossa, né, é uma folha extremamente bem sucedida. Ela funciona há 30 anos, né, desenvolvida numa linguagem que chama-se COBOL, só que, por uma série de questões, de limitação de recurso, de bits e tudo mais, ela não tem como mais manter essa estrutura. Nós temos aí também os 2 responsáveis aí que em breve vão se aposentar. Então, nós já pensamos, já fizemos um projeto e já está andando em paralelo uma nova folha de pagamentos. Então, isso vai trazer ganho significativo para a universidade, nós vamos poder fazer simulações, se pode conceder aumento ou não, qual que é o impacto disso, né, perante esse aumento. Então, isso passa por TI. Né? E o professor Castanho citou um trabalho muito importante que está sendo feito também com relação à modelagem dos processos de todas as áreas da universidade. É como se estivéssemos desenhando a Unesp e como que ela iria trabalhar daqui para frente. Isso vai trazer demandas, já está trazendo demanda para TI. E o que vai acontecer daqui para frente? Nós vamos ver uma universidade desenvolvendo os processos mais ágeis, né? Vai haver uma redução de custo, integração dos dados, não precisa fazer o que eu faço aqui, o outro colega não precisa replicar lá, o que eu fiz aqui já é reaproveitado e continuado lá, né? E com isso é possível, então, que os gestores passem a ter informações para tomada de decisão, relatórios gerenciais. Nós estamos num projeto de desenvolvimento de Business Intelligence, né, que é o projeto de BI. Isso tudo vai trazer, assim, um ganho considerável. Então, a TI, na minha visão, ela é uma ponte que não pode ser quebrada. Ela é importantíssima para a travessia, né, desse fluxo aí chamada universidade, ok? Então, é extremamente importante o nosso trabalho, o trabalho de TI. Aí eu deixo um abraço, né, para a comunidade de TI, o pessoal do NDSI, o pessoal das diretorias de informática, e dizer que eles são muito importantes em todo esse processo. Rafael, professor Ney, professor Castanho, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no Gestão Unesp mais uma vez e também agradecer a todos os outros colegas que dão esse suporte de TI na universidade, como o Rafael bem pontuou. Muito obrigada. Obrigado, Maíra. Muito obrigado mais uma vez. Como eu acho que também agradecer a TV Unesp, aí eu acho que tem uma parceria já de vários momentos, né? Várias ações conjuntas aí. Espero que a gente continue, as duas áreas continuem se apoiando mutuamente, né? Que é o que importa no final das contas. Obrigado. Obrigado, Maíra. Obrigado para a TV Unesp pela essa oportunidade que nós tivemos de esclarecer um pouquinho como a área atua, né? E os ganhos aí, os esforços que estão sendo realizados, e agradeço toda a área de TI que tem apoiado todo o trabalho realizado pelo CTINF, pelo CSTI, e é importante que a comunidade seja valorizada realmente. Obrigado, Maíra, pelo espaço. É extremamente importante, né, este canal que nós temos com vocês para mostrar o nosso trabalho para a comunidade, né? Eu gostaria de deixar um abraço também para os meus professores da Faculdade de Ciências de Bauru. Grande abraço a todos vocês. Obrigado mais uma vez, Maíra. Muito obrigada, bons trabalhos a todos e todas. O Gestão Unesp fica por aqui, acompanha as informações sobre a universidade ao longo de nossa programação e também mídias sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.